Vamos começar a nossa live de hoje e eu quero compartilhar uma palavra para o seu coração. Uma palavra que foi ministrada no meu coração e eu quero compartilhar para o seu coração. Uma palavra que eu tenho certeza que vai nos ajudar muito, nos abençoar muito. Queridos, uma coisa que precisa ficar muito clara no nosso coração, na nossa mente, é que todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Entenda isso. Muitas pessoas confundem, acham que chamado é só chamado para ser pastor, só chamado para ser missionário, só chamado, por exemplo, para ser um evangelista, chamado, enfim. Esses são chamados específicos. Deus chama pessoas para trabalhar no seu reino de forma específica. Então ele levanta pastores, levanta pastoras, levanta missionários, missionárias, homens e mulheres para o reino de Deus. Bom dia, Vi, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Existem chamados específicos, mas todos nós, todos, sem exceção, temos um chamado. Você tem um chamado. E o que eu quero compartilhar hoje com você, bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. O que eu quero compartilhar hoje com você é que você entenda o seu chamado. Você não nasceu por acaso, você não está nesse mundo por acaso, você não está nesse mundo sem propósito, você não está nesse mundo à toa, não. Você tem um chamado na sua vida. Se você ainda não percebeu, entenda que a sua vida é o seu chamado. Entenda que onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, você está exercendo o seu chamado. E o que eu quero deixar claro hoje é que quem te chamou é maior do que todas as coisas da sua vida. E o tema do nosso devocional hoje é exatamente esse: quem te chamou é maior. Quem me chamou é maior. Eu quero que você entenda hoje que você tem um chamado único e exclusivo. O seu chamado não é o chamado do seu vizinho. O seu chamado não é o chamado do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, da sua namorada, não. Você é uma pessoa exclusiva para Deus. Deus colocou em você dons e talentos que Ele não colocou em ninguém. Entenda isso. Deus colocou em você dons e talentos que Ele não colocou em ninguém. Isso que você faz, esse dom que você tem, esse talento que Deus colocou na sua vida, eu não tenho. Eu não tenho nem capacidade de fazer. Por quê? Porque cada um, para exercer o seu chamado, tem dons e talentos dados por Deus. O meu chamado, apesar do meu chamado ser um chamado específico para o reino de Deus, hoje eu vivo uma vida pastoral. Entenda uma coisa: pastor não é cargo, pastor é estilo de vida, exercício de um chamado específico para o reino de Deus. Mas, independente disso, eu tenho o meu chamado de vida, que é o meu chamado como homem de Deus. Você, como uma mulher de Deus, um homem de Deus, você tem a sua vida como seu maior chamado. Ou seja, Deus te chamou para viver, amém?
Deus te chamou para viver. E Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Entenda isso. Deus te chamou para viver. Então, se você vive da melhor forma possível, adorando a Deus, glorificando a Deus nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas escolhas, você está exercendo com excelência o seu chamado. Ou seja, Deus te chamou para viver. A sua vida é o seu chamado. A sua vida é o seu chamado. Deus te chamou para viver. Todos nós temos um chamado. E o seu chamado é para a vida. Então viva a sua vida adorando a Deus, glorificando a Deus. Viva a sua vida onde as pessoas olham para você e enxerguem Cristo. Eu não sei se você já ouviu, mas às vezes uma pessoa chega e diz assim: nossa, você é diferente. Você é diferente. Queridos, aqueles que entendem o seu chamado, aqueles que entendem que foram chamados, como eu falei, todos nós temos um chamado. E nós somos chamados para a vida. Como eu falei, tem os chamados específicos para pastor, pastoras, missionários, evangelistas, enfim. Existem chamados específicos para o reino de Deus. Mas o seu chamado, entenda isso, é a sua própria vida. Não fique esperando algo sobrenatural para o seu chamado, não. Deus te deu o dom da vida. Deus te colocou no mundo com propósito, com plano. Você não está hoje acordado, de pé, alguns já indo para o trabalho, outros se preparando para trabalhar, outros que vão ficar em casa e exercer o seu trabalho em casa. Se você acordou, é porque o seu chamado continua de pé. Deus te chamou para a vida. Viva a sua vida com excelência. Viva a sua vida da melhor forma possível, honestamente, de forma íntegra, de forma verdadeira, de forma que agrade a Deus. E você estará exercendo o seu chamado com excelência. Como eu falei, Deus te deu dons e talentos que Ele não deu a ninguém. E por que o tema do devocional é quem me chamou é maior? Porque entenda que para exercer o seu chamado você tem desafios, você tem lutas, você tem gigantes que se levantam, você tem coisas que acontecem na sua vida que querem te paralisar, que querem te distrair, que querem que você não exerça seus dons e talentos, querem que você não exerça o seu chamado. Por isso entenda, quem te chamou é maior do que tudo isso. Você tem dons e talentos que Deus colocou na sua vida para você exercer o seu chamado, que é a própria vida, com excelência. Ou seja, quando você entende, você tem consciência de que Deus está te chamando para viver, ninguém é capaz de parar você. Situações nenhuma é capaz de te paralisar. Quando você entende que você foi chamado para viver e nessa vida exercer os seus dons e talentos dados por Deus, quando essa chave vira, quando essa ficha cai, você se torna imparável. Imparável. Porque você entende que aquele que te chamou é maior do que qualquer outra coisa. Por isso que Jesus Cristo disse: Jesus Cristo vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, ou seja, exerçam o seu chamado, que é o chamado para a vida, de forma abundante. É isso que Deus quer nos dizer nesta manhã. Por isso que estão chegando agora o meu bom dia, Márcia, Emílio, Walter, Haroldo, Larissa, Jaque, Cá, sejam todos bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente. Queridos, eu quero começar esse devocional de hoje
lendo com vocês o livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 1 em diante. 1 em diante. Na medida que eu for lendo esses versículos, na medida que eu vou falando sobre o devocional, comece a mentalizar que a sua vida é o seu chamado. Não decepcione Deus. Viva uma vida reta, íntegra, porque a sua vida é o seu maior chamado. Sabe, queridos, antes de eu ler esse texto, entenda uma coisa. A nossa vida, ela tem prazo de validade, amém? Isso não é uma profecia dizendo que você vai morrer, não. É constatando uma realidade. A nossa vida, ela tem um tempo. A vida nesse corpo, ela tem um prazo de validade. Uma realidade que nos une, que nos faz iguais, independente da classe social, independente daquilo que vivemos, independente da vida, do chamado que temos, nós temos uma coisa comum, nós temos uma coisa igual que nos nivela na vida, é a morte. Todos nós vamos morrer. Se Jesus não voltar e arrebatar a sua igreja, o seu povo, que isso está prestes a acontecer, louvado seja Deus por isso. Se isso não acontecer, todos nós vamos nos encontrar um dia com a morte. Agora, entenda uma coisa. Uma das primeiras coisas que Deus vai nos perguntar quando morrermos e estivermos diante dele, a primeira coisa que Deus vai nos perguntar é o seguinte: o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com o seu chamado? O que você fez com a vida que eu te dei? Entenda uma coisa, a nossa vida é dom de Deus. A nossa vida é uma dádiva. Dádiva quer dizer presente. Dádiva quer dizer presente. A nossa vida é um presente de Deus. E Ele vai perguntar: o que você fez com ela? Você exerceu com excelência o seu chamado? Você exerceu os seus dons e talentos que eu te dei? Então, queridos, isso é muito sério. A gente acha que a vida se resume a isso aqui que a gente está vivendo. Ao planeta Terra, ao meu trabalho, aos meus filhos, à minha esposa. A vida é muito mais do que isso, queridos. E a morte, ela não é o fim. A morte, ela é o começo de uma nova vida eterna. E Deus vai perguntar: o que você fez com a vida que eu te dei? E a minha pergunta é: você saberia responder? Você saberia responder? Então, entenda isso. A sua vida é o seu chamado. Viva a sua vida com excelência. Viva a sua vida com amor, misericórdia, de forma íntegra, porque aquele que te chamou é maior do que qualquer coisa contrária ao seu chamado, que é a sua própria vida. E eu quero começar esse devocional lendo Jeremias capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anotote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, o rei de Judá, durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: preste bem atenção à palavra de Deus para Jeremias, que é para mim e para você. Antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei como profeta.
Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo, grave isso, não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse: Agora ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações, reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, edificar e plantar. Deus chamou Jeremias para profeta, chamou Jeremias para a vida, chamou Jeremias para caminhar a sua jornada. No caso de Jeremias, ele teve um chamado específico, um chamado para ser profeta. Mas dentro desse chamado existe o chamado para a vida. E Jeremias não queria exercer a vida porque ele achava que era muito jovem. Exercer a sua vida como profeta porque achava que era muito jovem. Teve medo. Mas esse texto que lemos apresenta lições preciosas sobre o Deus que nos chama para profetizar neste tempo. Profetizar nessa vida. Profetizar na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Alguns devocionais atrás eu falei que nós somos o nosso maior profeta. Você é o seu maior profeta. O que você tem falado ao seu respeito? O que você tem declarado sobre a sua vida? O que você tem declarado sobre a sua família, seus negócios, seus filhos, sua esposa, seu marido, sua namorada? O que você tem declarado? Você é o seu maior profeta. Eu não sei quem viu, mas ontem eu postei no meu Instagram um carrossel de imagens com alguns textos que eu escrevi na hora, falando que as nossas palavras têm poder. Se você não viu, depois você vai lá e vê. As nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, tem poder. Olha o final desse versículo que lemos. Deus falando: Agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para você arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, e para edificar e para plantar. Ou seja, o poder que eu dou na sua boca vai ter o poder de destruir e o poder de levantar e restaurar, poder de edificar, poder de plantar. E eu te pergunto, dentro desse seu chamado que é a sua própria vida, o que você tem profetizado? Quando a dificuldade chega, quando a dificuldade bate na sua porta, quando você se depara com situações difíceis na sua vida, o que você tem falado? O que você tem profetizado? O que você tem dito? O que tem saído da sua boca? Porque você foi chamado para ser profeta na sua própria vida. O que sair da sua boca, o que sair da sua boca, que foi a autoridade que Deus te deu, vai gerar resultados na sua vida. Aquele povo que saiu do deserto, eles pereceram no meio do caminho, por quê? Porque o que saiu da boca foi murmuração, reclamação, incredulidade, dúvida, e eles pereceram no meio do caminho. Às vezes você não sai de um problema, às vezes você não sai de uma situação,
porque você não profetiza bênçãos para esse momento. Você não profetiza soluções de Deus para a sua vida. Pelo contrário, você só pergunta: por que eu? Por que isso? Por que aquilo? Eu não mereço isso, eu não nasci para isso, eu não... E começa a piorar o que já está ruim. O que você tem falado? O que você tem declarado sobre a sua vida? Não se preocupe com as circunstâncias que você está vivendo. Quem te chamou é maior do que tudo aquilo que você enfrenta. Entenda uma coisa, queridos, você não é uma pessoa comum. É isso que eu quero que você entenda nessa live hoje. Você não é uma pessoa comum, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você não sabe o poder que você tem dentro de você. Você não tem ideia do poder que você tem na sua boca. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos ao terceiro dia habita em mim e em você. Você tem noção disso? O Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos ao terceiro dia, o dia da ressurreição, o mesmo Espírito habita, mora, está em mim e em você. Você tem noção disso? Você tem noção que você pode viver uma vida muito melhor do que você de repente está vivendo? Você pode ser um homem ou uma mulher muito melhor do que você já é. Você pode viver uma vida muito mais extraordinária, vivendo o seu chamado de vida do que você já vive. Você tem noção disso? Se você não tem, minha oração é que nesta manhã você comece a ter noção de quem você é, do chamado que Deus tem para você, o chamado da vida. Deus tem coisas extraordinárias para derramar sobre a sua vida, mas Ele quer que você entenda que você tem um chamado, que você tem um dom dentro de você, que você tem um talento dentro de você que ninguém tem, que você foi chamado para ser profeta na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus negócios. E que dentro de você tem um poder extraordinário chamado Espírito Santo. Dentro de você, você tem um Espírito que te impulsiona, que te faz viver coisas extraordinárias, que te faz andar em cima das circunstâncias. Por quê? Porque aquele que te chamou é maior do que todas essas coisas. Quando você estiver de frente com uma circunstância muito difícil, com uma luta muito difícil, profetize. Profetize dizendo: o meu Deus, o meu Senhor, aquele que me chamou, é maior do que tudo isso. O meu Deus é maior do que tudo isso. Por isso é muito importante você tomar cuidado com o que você fala, principalmente quando você estiver no olho do furacão, no meio da tempestade. Às vezes o silêncio é a melhor opção. Entenda que a palavra de Deus diz: o falar é prata, o silêncio é ouro. Não vai falar coisas boas, então não fale nada. Vai profetizar coisas boas, vai declarar vitória, vai declarar que Deus é maior do que tudo isso, vai declarar que aquilo que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não viram e que não penetrou no seu coração é o que Deus ainda vai realizar na sua vida. Você vai declarar que a sua casa servirá a Deus eternamente. Você vai declarar que os seus filhos são a bênção do Senhor, herança do Senhor. Você vai declarar que pelas pisaduras você foi sarado,
pelas pisaduras de Cristo, que Ele levou sobre Ele todas as suas enfermidades. Você vai declarar que você é filho, filha de Deus, que nasceu para vencer, que nasceu para dar certo, que as circunstâncias não vão te parar, que o medo não vai te parar. Você vai declarar essas coisas? Então abre a boca e comece a declarar. Que é isso que Deus quer ouvir de você. Isso faz parte do seu chamado. Isso faz parte da sua vida. Você é o seu maior profeta. Você vai declarar que mesmo sem respostas, mesmo sem entender o que está acontecendo, você continua fiel a Deus, continua caminhando uma jornada com Ele. Então declare isso. Abra sua boca para declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Você foi chamado para isso. A sua vida é o seu maior chamado. Não tenha medo. Entenda que você é muito mais do que você imagina ser. Como o próprio Deus disse para Jeremias: não tenha medo, pois eu estou com você, o Senhor. Agora põe em sua boca as minhas palavras e te dou autoridade sobre você. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Você não é mais um no planeta Terra, não. Ele mesmo disse, o próprio Senhor disse, antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei. Te separei para a vida. Te separei para viver uma vida íntegra, abençoada, que me adore, que me glorifique. Eu te chamei para uma vida que as pessoas te olhem e digam, Deus realmente existe. Nessa porção de palavra que eu trouxe, Jeremias capítulo 1, versículo 1 em diante, nós temos grandes lições para entender que quem nos chamou é maior, para entender o nosso chamado de vida. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é o seguinte: Deus chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. Grave, eu vou repetir. A primeira lição que devemos aprender é que Deus chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. Nunca esqueça disso. Você, por mais simples que seja, por mais invisível ao mundo que você seja, você é visível no céu. Os olhos do Senhor estão sobre você, amém? E Ele está te chamando nesta manhã para você exercer o seu chamado, que é a sua própria vida, porque você tem sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, propósitos extraordinários. Deus não te chamou para viver uma vida comum. Você não está aqui hoje, junto comigo nesse devocional, à toa. Deus precisava falar com você nesta manhã para te dizer, eu chamo pessoas comuns para propósitos extraordinários. Queridos, o que Deus tem para você, o que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, você não imagina, porque é imensurável, é extraordinário. É possível viver uma vida extraordinária. Então tenha consciência de que Deus te chamou para viver uma vida plena nele, por ele e para ele. Tenha consciência dos dons e talentos que Deus derramou sobre você, para que você possa exercer o seu chamado, que é a sua própria vida, de forma extraordinária. Olha o que Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5 que lemos diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu te separei e te designei como profeta.
Jeremias era um menino, era mais um, era comum. Mas Deus disse para ele: ei, eu tenho chamado para você. Eu tenho uma vida para você viver. Eu tenho uma história para você escrever, para você viver. Eu não te acordei nesse dia para você ficar parado, você ficar parada. Eu não te acordei nesse dia para você ficar deprimido, ficar deprimida. Eu não te acordei nesse dia para você ficar com medo, preocupado, ansioso, ansiosa. Não te acordei para isso. Eu te acordei para você viver o seu chamado, a vida que eu te dei. É para isso que Deus te chamou. Você tem noção que quando você abre os olhos, você tem um dia inteiro para viver? O que você vai fazer nesse dia que Deus te deu? Você, uma pessoa comum, de repente invisível para esse mundo, mas visível para Deus. De repente invisível para sua família, mas visível para Deus. De repente invisível no seu trabalho, mas visível para Deus. Deus te chama nesta manhã para você começar a viver uma vida extraordinária, entendendo que você tem um propósito, que você está neste mundo para viver plenamente o seu chamado, o seu propósito e os planos de Deus sobre a sua vida. Se não fosse assim, você não teria acordado. O Senhor já teria tirado de você o fôlego de vida. Porque uma pessoa no mundo sem propósito não tem por que viver. Uma pessoa no mundo sem plano de Deus ativo não tem por que viver. E Deus sabe disso. Então, quando encerramos o plano, cumprimos o propósito, aquilo que Deus tinha para nós, a morte chega. Seja por acidente, seja causada por terceiros, ou seja de morte natural. Quando a morte chegou, é que o plano e o propósito se encerraram. Amém? Deus chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. Não decepcione Deus. Não decepcione Deus. Viva plenamente tudo aquilo que Deus te chama para viver. Viva de forma plena, íntegra, honesta, verdadeira, com temor a Deus, porque você vai estar refletindo nesse seu chamado, que é a sua própria vida, a glória de Deus. Jeremias era um homem comum. Jeremias era um homem comum. Ele era um homem improvável do seu tempo. No entanto, Deus já o conhecia desde o ventre da sua mãe, antes mesmo dele nascer. Sabe, queridos, esse detalhe indica que o plano de Deus está em movimento, muito antes de você perceber. Quando eu e você estávamos sendo concebidos no ventre da nossa mãe, Deus já tinha um plano. Deus já tinha um propósito. E na medida que vamos caminhando a jornada da vida, esses planos e esses propósitos vão descortinando e sendo revelado a nós. Entenda uma coisa, eu já falei isso aqui uma vez. Deus nunca vai nos mostrar a escada toda da vida. Nunca. Porque se Ele mostrar a escada toda da vida, Ele também vai mostrar as lutas e os desafios. E isso de repente pode nos causar medo. Mas entenda que quando você colocar o pé no primeiro degrau, Deus vai te mostrar o segundo degrau. Quando você colocar o pé no segundo degrau, Deus vai te mostrar o terceiro degrau. Quando você colocar o pé no terceiro degrau, Deus vai te mostrar o quarto degrau. Então dê o primeiro passo. Entenda que você tem um chamado.
Entenda que você é separada por Deus. Se tornou filho e filha de Deus a partir do momento que reconheceu Cristo como seu Senhor e o seu Deus. Você teve o direito, o dever de se tornar filho e filha de Deus. Continue marchando, continue caminhando, porque Deus chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. O que Deus tem para você é simplesmente extraordinário. Ah, pastor, mas eu tenho 60 anos. O plano continua de pé. Ah, pastor, mas eu tenho 80 anos. O plano continua de pé. Queridos, quando Abraão foi chamado para sair da terra dele, para abandonar tudo e ir para um lugar que ele ainda não sabia para onde era. Eu já falei, inclusive numa pregação na igreja, Abraão saiu da sua parentela, da sua família, da sua casa, somente com uma promessa e uma visão. Mais nada. Na medida que ele foi caminhando, Deus foi descortinando e mostrando para ele um degrau de cada vez. Agora, quando Abraão recebeu a promessa de que teria um filho, quando ele recebeu uma promessa que ele seria pai de uma grande nação, ele tinha 75 anos de idade. Eu não sei se você sabia disso, mas ele tinha 75 anos de idade. Deus não se prende à idade. Deus revela propósitos. Deus não se prende ao tempo. Ele revela planos. E o que Ele tem para você é extraordinário. Abraão tinha 75 anos e uma mulher estéril. Mas tinha propósito. Tinha plano. Tinha promessa. Ei, você tem propósito? Você tem planos na sua vida? Você tem promessa de Deus? Então caminhe sobre essa realidade. Porque você não é comum mais. Você se tornou um homem, uma mulher de Deus, vivendo a jornada da vida que é o seu chamado. Quando o filho de Abraão nasceu, Isaque, Abraão tinha 100 anos, ou seja, ele esperou a promessa 25 anos. Sabe o que é passar 25 anos e não ver nada acontecer? Sabe o que é passar 25 anos e ver que a sua mulher continua estéril? Sabe o que é passar 25 anos e não ter nenhum sinal de que algo ia acontecer? Mas aos 100 anos, Isaque nasceu. 9 meses antes, Sara ficou grávida. Aquela mulher estéril ficou grávida. Deus tem planos para a sua vida. Pastor, eu tenho 80 anos. Deus tem planos para a sua vida. Pastor, eu sou muito jovem. Deus tem planos para a sua vida. Pastor, eu não sou capaz. Deus tem plano para a sua vida. Pastor, eu não reconheço os meus dons e talentos. Deus tem plano para a sua vida. Pastor, às vezes minha fé balança, eu não sei, eu fico meio sem fé, incrédulo. Deus tem planos para a sua vida. Pastor, eu não tenho recurso nenhum, minha vida financeira é um caos. Deus tem planos para a sua vida. Pastor, eu estou doente, Deus tem planos para a sua vida. Pastor, eu não sei que direção tomar, eu não sei o que fazer. Deus tem plano para a sua vida. Pastor, eu estou no olho do furacão, eu estou no meio de uma grande tempestade. A minha vida está sendo muito dolorida, muito sofrida. Deus tem planos para a sua vida. Pastor, eu ainda não sei o que é viver uma vida de relacionamento com Deus. Eu não sei ainda, eu estou caminhando, eu estou começando agora a minha jornada cristã. Deus tem planos para a sua vida. Pastor, eu cometi muitos erros no passado. Eu fiz coisas terríveis. Deus tem plano para a sua vida.
Ei, Deus chama pessoas comuns para planos extraordinários, propósitos extraordinários. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. O plano de Deus para a sua vida já está em movimento, muito antes de você nascer. O plano de Deus para a sua vida já está em movimento, muito antes de você nascer. Pastor, eu não tenho respostas, eu não sei o que vai acontecer, eu não vejo saída, eu estou desesperado, eu estou desesperada. Deus tem plano para a sua vida. Queridos, entenda, a palavra de Deus, a Bíblia, é repleta de pessoas comuns, que foram chamadas para propósitos extraordinários. Moisés foi chamado por Deus para liderar o povo de Israel e libertar o povo do Egito. Em Êxodo capítulo 3, versículo 9 em diante, diz assim: eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vai agora, pois, e eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo do Egito. A resposta de Moisés foi: eu, que sou pesado de língua? Os estudiosos dizem que Moisés era gago. O libertador do povo hebreu era gago. Imagina ele falando com o faraó. Entenda uma coisa, Deus enxerga em você os dons e talentos que Ele te deu, independente das circunstâncias. Eu vou repetir. Deus enxerga em você dons e talentos que Ele te deu, independente das circunstâncias. E hoje, nesta manhã, Ele quer abrir seus olhos, os olhos da fé, e ver que você tem um chamado para uma vida extraordinária. Extraordinária. Amém? Segunda lição, são 3 lições, a gente já vai encaminhar para o final. Segunda lição que aprendemos, com o texto que lemos. A obediência a Deus supera qualquer obstáculo. A obediência a Deus supera qualquer obstáculo, principalmente o medo da incapacidade de não exercer o chamado. Jeremias capítulo 1, versículo 6 e 8 diz assim: mas eu disse, depois que Jeremias recebeu o chamado, ele diz, eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar. De repente eu estou falando com pessoas nesta manhã que estão dizendo assim: quem sou eu? Quem sou eu para viver o chamado que Deus tem para mim? Jeremias disse: eu sou muito jovem. De repente você está dizendo outra desculpa aí. De repente você está dizendo: eu não tenho recurso, eu não tenho condições, eu não tenho sabedoria. Ei, Deus não está preocupado com isso. Você sabe quais são as pessoas que Deus quer para a vida? Quais são as pessoas que Deus quer separar? Quais são as pessoas que Deus quer usar para viver propósitos extraordinários? Aquelas que estão disponíveis. Só isso. E eu te pergunto nesta manhã: você está disponível para Deus? A única coisa que Deus quer é a sua disponibilidade e a sua entrega total a Ele. É só isso que Ele quer. O resto vem dele. A única coisa que Deus quer é que você esteja disponível para viver propósitos extraordinários.
Você está disponível? Se você está disponível, diga junto comigo nesta manhã: eis-me aqui, Senhor. Usa-me do jeito, da forma e quando o Senhor quiser. Eu vou repetir. Diga junto comigo: eis-me aqui, Senhor. Usa-me do jeito, da forma e quando o Senhor quiser. Quando Maria recebeu o anúncio que seria mãe, quando o anjo Gabriel chegou para Maria e anunciou a ela: bem-aventurado és tu, e anunciou que dela nasceria o Salvador do mundo, o Messias, e que seria a obra do Espírito Santo, ela poderia ter encontrado milhões de desculpas, ela poderia ter encontrado milhões de respostas, mas o curioso é que ela disse: eis-me aqui, Senhor, seja conforme a tua vontade. O que Deus tem para fazer na sua vida, queridos, é simplesmente extraordinário. Eu tenho certeza, gente, para quem está chegando agora e não participou da live de ontem, nós aqui do Devocional estamos marcando um café. E ainda vamos marcar o dia, o horário, o local. Queremos nos reunir como o café do Devocional, para conhecer, porque tem pessoas aqui que eu conheço, tem pessoas que eu não conheço. E a gente levantou esse propósito ontem, de marcar um dia e fazer um café, quem é aqui de Piracicaba. Eu sei que tem pessoas que vão ter testemunho para contar. Eu sei que tem pessoas que vão dizer que já estão vivendo coisas extraordinárias. Eu sei que tem pessoas que vão dizer que a vida mudou depois do devocional, não por mim, mas pela palavra de Deus. Porque um dia disse: eis-me aqui, Senhor. Então, queridos, comece a obedecer a Deus, sem questionar. Comece a obedecer a Deus sem perguntar. Sabe, queridos, a experiência de Jeremias nos ensina a não permitir que as nossas limitações, as nossas incapacidades, nos impeça de cumprir a missão que é viver o nosso chamado. A obediência está acima de qualquer limitação e fraqueza. Porque quem nos chamou é maior, quem nos chamou é fiel. E não estaremos sozinhos na jornada dessa vida que é o nosso chamado. Timóteo foi um pastor jovem. Ele começou a pastorear a igreja de Éfeso, era um garoto. Paulo o acompanhava. Paulo o monitorava à distância. Agora imagina o medo de Timóteo de assumir uma igreja do tamanho de Éfeso. E Paulo, percebendo isso, ele escreve na sua primeira carta a Timóteo, que é uma carta pastoral, capítulo 1, versículo 7, Paulo diz para Timóteo: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Queridos, eu confesso para vocês, eu vou dar um testemunho aqui bem breve, para a gente já ir para o final do devocional. Eu nunca pensei em ser pastor. Nunca passou pela minha cabeça. Eu sou analista de sistema de formação, sou da área de TI. Trabalhei muitos anos numa multinacional. A área de tecnologia é uma área que me encanta, me fascina. Mas não era isso que Deus queria para mim. Na medida que eu fui caminhando a jornada da minha vida, eu
fui conhecendo os planos de Deus para mim, os propósitos extraordinários que Deus tinha para mim. Eu nunca pensei que eu seria um pastor. Pelo contrário, não tinha capacidade, não tenho ainda capacidade nenhuma de ser um pastor. Estou muito longe do que é ser um pastor. Mas um dia o meu saudoso amigo, pastor Aquiles, me chamou e me consagrou ao pastorado. Eu não sei se você sabe, mas um dia o pastor Aquiles me chamou, telefonou para mim e falou: Fernando, eu precisava conversar com você. Falei: claro, eu estou indo aí. Fui na igreja. Entrei na sala dele, ele me abraçou e disse: eu preciso te falar uma coisa. Eu estou há 3 meses orando, todos os dias, pedindo para Deus uma confirmação. Pedindo para Deus uma confirmação sobre o seu chamado. Porque eu vejo em você um chamado pastoral. Mas eu orava a Deus não que fosse a minha visão, mas que fosse a visão de Deus, e Deus me confirmou depois de 3 meses que eu precisava separar você para a vida pastoral. E se eu não fizer isso com você, Fernando, eu vou estar te matando a sua vida, porque você foi separado para ser pastor. Queridos, eu chorei. Eu chorei como criança. E eu falei para o pastor Aquiles: quem sou eu? E ele disse: você é um homem que Deus separou. Desculpa, queridos. E de lá para cá minha vida mudou drasticamente. Eu tinha uma empresa na área de informática, fechei a empresa, larguei a área de TI e hoje eu vivo 100% do meu chamado. Eu não me vejo vivendo outra vida. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque diante desse chamado, dessa vida, e depois no domingo seguinte, ele na frente de todo mundo lá da igreja, ele me chamou e me consagrou a pastor. Eu não sou pastor velho, muito tempo não. Sabe quantos anos eu sou pastor? 3 anos. A minha vida pastoral é de 3 anos. E eu confesso, eu me dedico ao máximo, eu me entrego ao máximo. Isso chama-se obediência. E é isso que eu quero transmitir para você. Obedeça. Obedeça. Não pergunte, não questione. Eu confesso, eu fui para casa depois, contei para minha esposa o que aconteceu, ela também chorou, que nem criança. E nós nos perguntamos: e agora? Eu não tenho condições nenhuma de ser um pastor. E aí o Espírito Santo, nesse mesmo dia, quando eu disse isso, o Espírito Santo ministrou no meu coração dizendo: ei, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Então descansa. E eu descansei.
E confesso, estou descansando até hoje. Eu não me preocupo mais. A primeira vez que eu subi num púlpito para pregar, queridos, foi uma... Pensa num homem nervoso, preocupado. Mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia e pela minha obediência, Ele me capacitou e me capacita todos os dias. Obedeça, queridos, sem questionar. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, nem de fortaleza, nem de temor, mas de fortaleza, de amor. Então, você tem um chamado na sua vida, é a sua própria vida, não tenha medo de vivê-la. Deus te capacita para viver. Deus te capacita para viver. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês hoje. Você tem um chamado. Exerça o seu chamado. Porque Deus chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. Obedeça a Deus. Porque isso vai superar todos os obstáculos da sua vida. E eu quero finalizar esse devocional para orarmos, já ultrapassamos de novo o horário, perdão, queridos. Josué capítulo 1, versículos 7 ao 9 diz assim: seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para o lado e nem para o outro, assim você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Relembre continuamente dos termos do livro dessa lei. Lembre-se da palavra, medite nela dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nela está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que você fizer. A minha ordem é: seja forte e corajoso, corajosa. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Querido, esse versículo é o versículo da cabeceira da minha cama. É o versículo que eu tenho aqui no meu computador. É o versículo que eu comecei a ler quando eu fui consagrado a pastor, que não sabia o que ia acontecer com a minha vida. Esse é o versículo que eu tenho no meu coração, na minha mente. Seja somente forte e corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que Moisés lhe ordenou, ou seja, que Deus me ordenou. Não se desvie dela nem para o lado nem para o outro lado, assim você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite na palavra dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nela está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que você fizer. Esta é a minha ordem, obedeça, queridos. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso, forte e corajosa. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué capítulo 1, versículos 7 ao 9. Queridos, aquele que te chamou é maior do que tudo aquilo que de repente possa vir contra você, porque Deus chama pessoas comuns para propósitos extraordinários e a obediência a Deus supera todos os obstáculos. Continue firme, exerça o seu chamado. Você tem um chamado na sua vida, que é a sua própria vida. Viva com excelência, viva com amor, viva com misericórdia, viva com adoração, viva representando Cristo nesta terra, viva refletindo a glória de Deus, viva sendo um homem e uma mulher de Deus. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês, tá bom? Que Deus os abençoe e vamos orar para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração e que possamos viver o dia de hoje plenamente no centro da sua vontade. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, que é um nome que está acima de todo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós continuamos na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, por nos acordar e nos trazer aqui diante de Ti para ouvir a Tua palavra.
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos mostra, nos ensina que todos nós temos um chamado na vida. E o que o nosso maior chamado é a nossa própria vida, que é dom de Deus, é o dom do Senhor. E o Senhor vai nos perguntar no último dia: o que você fez com a vida que eu te dei? Que possamos ter uma resposta dizendo que fizemos o melhor. Vivemos com excelência, te glorificando, te adorando, falando do teu amor, exercendo a vida com honestidade, com caráter, boa índole, não negando o seu nome, não decepcionando o Senhor. Que possamos responder isso no dia. Obrigado, Senhor, por estar conosco, nos ajudar, nos capacitar. O que seríamos de nós sem a Tua presença? Como diz o próprio Filho Jesus Cristo, sem mim nada podeis fazer. Por isso, Pai, estamos aqui nos colocando à disposição para ser um instrumento vivo em Tuas mãos. Faça de nós, Senhor, o Teu querer. Estamos aqui, Senhor, para viver o nosso chamado de forma plena, porque o Senhor nos chamou para viver propósitos extraordinários, planos extraordinários, e não tem nada que possa nos parar. Por isso, Pai, nos dê a coragem, a força de sermos obedientes, independente das circunstâncias. Obedecer tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado, nos ensinado a viver. Por isso, nos dê coragem, ousadia, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tira de nós todo medo, toda preocupação, toda incredulidade. Não nos faça enxergar as nossas limitações e nem as nossas fraquezas, mas nos faça enxergar o Teu poder e a Tua glória que se repousa em nós. Obrigado, Pai, por esta palavra, por este alerta. Pai, como é bom sentir a Tua presença nesta manhã. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço para aqueles que estão online comigo agora, abençoa, façam eles reconhecer os seus chamados, os seus dons, os seus talentos que foram dados pelo Senhor, e que eles possam exercer plenamente a vida, o propósito extraordinário que eles têm para viver, que eles possam viver um dia de cada vez plenamente consciente do chamado, plenamente consciente de que grandes coisas estão por vir e que eles ainda vão experimentar aquilo que eles ainda não experimentaram no Senhor, que eles ainda vão viver aquilo que eles ainda não viveram e vão através disso te glorificar, honrar o Teu nome e dizer que o Senhor é Deus na vida deles. Por isso, Pai, lança fora todo medo, toda preocupação, toda incredulidade, tudo aquilo que tenta dizer ao contrário sobre o chamado da vida deles, e que eles possam viver plenamente o propósito que eles têm para a vida. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que vão assistir essa live depois. Que o Senhor os abençoe de forma sobrenatural. Que eles possam ter nesta palavra um ânimo, um renovo, e que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, como propósitos e chamados. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje, por esta manhã, por este dia. Obrigado por não ter desistido de nós. Nos abençoa, fica conosco, Pai, que possamos caminhar o dia de hoje no centro da Tua vontade e refletindo a Tua glória por onde passarmos. Obrigado, Pai, no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos, que Deus os abençoe, que esta palavra seja vida no coração de vocês. Vocês têm o chamado, viva ele plenamente, onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo. Lembre-se, foi o Senhor que te chamou, Ele te capacita, Ele te prepara. Não olhe para as suas limitações nem para as suas fraquezas, olhe para aquele que é Senhor e Rei, Senhor e Deus, sobre você, sua casa e sua família. Amém, queridos?